Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de Riscon e Riscoff. Qual a diferença entre eles? Uma dúvida de muitos traders que estão nesse mercado. Aula imperdível. No final estaremos falando sobre o modelo matemático da Chateau. Se eu tiver interessado, fiquem nesse vídeo até o final. Boa noite a todos. Agradecer a presença de todos aí que estão assistindo nossa explicação aqui pelo YouTube. A pedido aí do público do Telegram da Chateau, o grupo educacional, nós percebemos que tivemos um problema técnico. O que é um problema técnico, pessoal? O modelo matemático da Chateau está sendo colocado para o público conhecer, aonde são feitas as análises de operações do dólar. E houve um bate-papo, uma dúvida técnica muito boa durante essa semana. Quem não está lá, o link estará abaixo. Entrar no grupo conosco lá durante a semana, onde a Chateau, o Assis e eu, a gente está dando explicações do mercado em tempo real, ali dentro de uma retórica educacional. E houve uma dúvida para análise de Riscon, Riscoff. E muitos ali discutiram. Eu solicitei o Assis, esse tempo dele, para dar uma visão em cima do que é o modelo matemático, para o pessoal que está ali, às vezes, olhar e entender que é o Riscon, Riscoff. E aí eu vou passar para o Assis. Espero que vocês entendam e deixem os seus comentários, por favor, das suas dúvidas abaixo do vídeo. Assis? Bom, pessoal, faço das palavras do Paulo aí as minhas, tá? Muito obrigado por assistir. E espero, né, nesse intervalo de tempo aqui que a gente está, eu e o Paulo reunido, que eu consiga explicar para vocês o que é o famoso, né, e o tão embaraçoso Risk-on e Risk-off, né? São dois conceitos que o mercado, principalmente o mercado de renda fixa e equities, tá? Usam muito para o seu direcional, tá bom? Então, basicamente, o que a gente tem que observar sempre é se o mercado está ligando o sentimento de risco ou se está desligando o sentimento de risco, né? Então, uma definição bem rápida e bem pragmática, inclusive, sobre o risk-on risk-off é risk-on, né? Se a gente fosse traduzir risco on ou online, né? Seria as pessoas com apetite a tomar risco, ou seja, seriam os investidores procurando oportunidades, né, em locais que têm risco. Então, países emergentes, ações, tá bom? Commodities, por exemplo, e por aí vai. Risk off seria risco desligado ou risco offline, vou botar assim, né? Para que você nunca esqueça. Seria, de uma forma resumida, as pessoas desligando o risco, ou seja, as pessoas sem querer, ou os investidores, sem querer tomar risco. Como assim? Não vão para países emergentes, não vão para ações, eles dão preferência para ativos seguros, como bundes, né, ou títulos, vou usar o termo de títulos aqui, e setores que a gente chama de value, né, de valor, né? Basicamente, essa é uma definição de risk-on risk-off. Aí você pergunta, pô, beleza, entendi isso. Então, o risk-on é quando as pessoas querem o risco. E o risk-off é quando as pessoas não querem o risco. As pessoas, no caso, os investidores e os players de mercado. É verdade. Então, tem essa imagem que eu achei aqui na internet, até botei a fonte, tá? Ela é uma imagem pública, por isso que eu estou usando. Todas que eu estou usando aqui Excelente, excelente é uma imagem. imagem pública. Aqui é como se fosse uma mesa de som, né? Em que você tem um botão de Risk-on, Risk-off, e é literalmente isso, tá, pessoal? Quando eu falo literalmente, é literalmente a partir de um determinado driver, seja ele um driver fundamental, né? Um driver de fundamentos, desculpa, ou de sentimentos, ou seja, que gera um determinado sentimento. Então, o que é um drive de fundamento? É, por exemplo, o Fed subindo os juros, acima da expectativa, por exemplo. Esse é um drive que gera um fundamento de quê? De um fluxo saindo de países emergentes e indo para a renda fixa americana. E é um fluxo que gera saindo do ouro e indo para a renda fixa americana. E por aí vai. Então, isso é um risk-off, por exemplo, né? Além desse fluxo, gera também um sentimento de um crescimento futuro para os Estados Unidos menor. Claro que a gente precisa analisar as dinâmicas, tá? Países emergentes têm uma dinâmica diferente de países desenvolvidos. Isto é,
A partir do momento em que você tem um drive no desenvolvido, ele gera um tipo de drive no emergente e nos outros desenvolvidos. Então, por exemplo, por que quando o Fed sobe os juros muito forte, o dólar ganha muita força, né? Porque você tem esse fluxo entrando, internalizando, que sai, por exemplo, também do ouro, tá? E sai principalmente de países emergentes, beleza? Então isso gera um drive de fundamento. O que seria um drive de sentimento, pessoal? Ah, só para linkar o primeiro, tá? Só para não ficar tão vazio, é importante salientar e ressaltar que quando a gente tem um drive de juros nos Estados Unidos, na Europa, então em países desenvolvidos, ele tem um delay, né? Ele demora um pouco mais para surtir efeito, que é diferente do Brasil. O Brasil de 6 a 9 meses, por exemplo, são estudos já, tá? Estudos econométricos que falam que, de fato, né, você subindo os juros, daqui 6 ou 9 meses você tem esse efeito. Em países desenvolvidos chega até 4 anos, É 4 né? anos, isso mesmo. Então a dinâmica ela é diferente, certo? Então esse é um drive de fundamento. Um drive de sentimento, tá? Eu sei que esse termo fica muito estranho, né? Mas é realmente isso. Qual que é o sentimento que o mercado está tendo? Que seria basicamente expectativa, tá? A gente pode trocar sentimento aí por expectativa. O sentimento seria, por exemplo, estourou uma bomba, né? Em Taiwan. Isso gera um sentimento de Urskoff muito forte. Por quê? Essa bomba em Taiwan pode ter vindo da China, por exemplo. Pode ter vindo até dos Estados Unidos. É um exemplo, tá? Eu estou aumentando aqui generalizadamente, né, nosso exemplo. Isso poderia ou deveria trazer um sentimento para o mercado de, olha, vai ter guerra, né? Então, se tem guerra, principalmente com uma China e os Estados Unidos envolvidos, que são as duas maiores potências atualmente, você tem o que? Um reagrupamento da cadeia de produção e demanda, né? Uhum. Então, commodities metálicas vão subir muito, né? E commodities energéticas vão atrás pelo custo da guerra, mas commodities como softs podem fazer um movimento inverso. Mas aí você vai ter PIBs caindo, porque toda a economia volta-se para a guerra. Então, isso é um sentimento. Significa que teve algum fundamento de guerra? Não. Vai ter um fundamento de guerra quando a guerra de fato começar. Então, quem acompanhou mais as headlines, né, ou seja, as notícias, percebeu que Uhum. antes da Rússia invadir a Ucrânia, ela fazia o que eles chamam, né, de treinamento militar, todas as técnicas Foram militares. se posicionando na fronteira, né? Isso. Então isso foi Uhum. trazendo um sentimento. Tanto que Uhum. a gente teve dias que teve risk-off. Teve dias, por exemplo, que as commodities, as soft, subiram muito. Por quê? Porque a Ucrânia e a Rússia são grandes exportadoras de commodities agrícolas, né? As soft, por Uhum. exemplo. Então isso trouxe um sentimento de risk-off, por um sentimento, por uma expectativa. Não tinha guerra até que no final de março, se eu não me engano, houve a guerra de fato. E aí virou um fundamento. Tanto que hoje é um fundamento a guerra, mas já houve todo um rearranjo na cadeia energética, né? Ou seja, de commodities energéticas, metálicas, né? Softs por si só Uhum. também. Como também houve um rearranjo na cadeia financeira, né? Então a Rússia teve seu capital em dólar todo embargado pelos Estados Unidos, né? Podemos fazer uma. Então, quer dizer que o sentimento seria uma, até por facilitar uma analogia para o público, né? Seria como aquele. A hora que antes de que vai ter uma tempestade, que está tendo aqueles clarão, os relâmpagos, a distância que leva para chegar ao som, às vezes é o tempo que leva o mercado para chegar, para impactar, né? Então, Isso. então, se é uma coisa que acontece agora, é um trovão que cai na hora, não tem o que fazer. Caiu, não tem muito o que fazer, tem que só se proteger. Mas se é aqueles clarões que tá dando no horizonte, é que tá tendo, vai ter uma tempestade, mas você não sabe quanto tempo vai levar. É isso mesmo. Excelente. Essa é uma boa analogia. E aí, a gente, como traders, né? Eu falo traders porque isso é tanto no day trade como Uhum. no trade longo, tá? Então, aqui no escritório, a gente usa isso muito no day trade, mas a partir do momento que você tem um dado de fundamento acontecendo, você pode tomar uma posição para médio prazo, tá? Perfeito. Então, esse sentimento de risk on, risk off, ele não é um sentimento de momento, tá? No intraday, ele é momento, mas no ciclo de mercado, ele literalmente obedece um ciclo. Então, você vai ter um ciclo que vai se comportar mais como risk-off, tá? Que eu trouxe aqui para a gente poder observar como que algumas dinâmicas acontecem, tá?
Isso aqui, pessoal, vocês podem montar numa planilha. A gente tem aqui na Chateau também esse heat map, em que a gente separa tanto do SP500, tá? Então, ó, tanto do SP500 quanto, depois eu trago aqui para vocês verem, quanto do Russell 100 e 200, né, que são índices de value e de growth. Então, value é que empresas que têm valor, tá? E growth são empresas de crescimento. Então, existe essa dinâmica dentro do mercado. Eu vou tentar explicar isso aqui para vocês. Então, esse cara aqui vocês podem montar para vocês acompanharem como que está o sentimento, né, de risk on risk off. Então, como que eu faço isso? No Excel, você vai pegar a variação dos ativos. Isso aqui está numa base anual, tá vendo? Então, eu trouxe só um exemplo que eu achei aqui da internet, novamente na mesma fonte, tá? Mas aqui é legal, porque você percebe que 2008, né, que a gente teve a grande crise. Deixa eu tentar dar um zoom aqui para ficar melhor. A Ó, subprime, então, né? isso. Então, 2008, né? Então, 2007, 2006, vocês vão perceber que energia, utility, né? Ou seja, todos esses. Vamos só voltar uma imagem aqui, senão eu posso. Deixa eu fechar esse. Eu posso acabar atrapalhando o entendimento. Acho que eu avancei demais aqui, só um minuto. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês ali é o seguinte, tá? A gente tem um ciclo econômico. Eu não vou entrar no mérito do que é o ciclo econômico, mas Uhum. basicamente a gente tem expansão, tá? Pico, contração, né? Que a gente chama de recessão, depressão e volta uma expansão. Então, o que acontece, tá? Quando a gente entra aqui, eu vou entrar no ciclo econômico, tá? E não vou entrar muito no ciclo de mercado, porque são ciclos que rimam, mas não casam, tá? Dá para perceber pela própria foto. Então, quando a gente está em uma recessão, então quando a gente está entrando numa depressão, né? Você tem alguns setores que sofrem mais, né? Então, setores financeiros, né? Finance, técnicos e cíclicos. Então, setores cíclicos. Quando você entra começa a sair, né? Tem uma leve esperança de sair daquela depressão, que é o que a gente chama aqui, deixa eu só pegar esse conceito que está aqui em cima, que a gente chama de um year recover, né? Ou seja, está recuperando ali mais devagar, sabe, a passos lentos, mas está indo, né? O importante é que está indo. Então você tem tecnologia, indústria e materiais básicos subindo, né? Entrando em um bull market, tá vendo? Então, Uhum. e aí vai. Pá, 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 pá. Quando você chega no topo, ou seja, quando você se recuperou, isso é lento, tá, pessoal? Eu sei que eu tô bem a passos largos aqui, tá? Isso é lento, mas quando você chega no topo, você tem materiais básicos, né, que chegam no seu topo, tá? O market, então, energia, materiais básicos, staples, por exemplo, já não começam a subir tanto. E aqui é uma dica que eu dou, tá? Já que a gente está falando de mercado, comecem a olhar muito a questão do gama desses caras aqui, tá? Mas depois, se tiver muita dúvida sobre isso, a gente conversa aí. O Paulo depois sugere Uhum. alguma coisa, né, Paulo? Pode deixar. E aí, então a gente entra de novo em uma recessão. Lembra que uma recessão ainda não é uma depressão, tá? As pessoas têm medo de recessão. Recessão, ela pode se tornar uma depressão, mas ela pode também não se tornar, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então a gente entra aqui, então você começa a ver o quê? Um bear market para energy, steps e healthcare, né? Ou seja, é assim que os ativos vão se comportar, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês? Isso aqui é uma recessão de mercado, tá? Na economia, lembra que eu falei? Não casam, mas rimam. Então, olha aqui, voltando para o nosso heat map, né? Nosso gráfico de calor aqui. Vamos pegar 2007, 2006 a 2007. A gente estava ainda chegando em um pico, né? Se a gente for olhar do ponto de vista clássico. Então, ó, utilities, energias, né? Eu não vou traduzir aqui, tá? Energia, finanças ou financials, né? Que seriam financeiros, materiais Fios. básicos, Uhum. tudo subindo, tá? Que é o que a gente chama de bull market, né? Aqui o bull market, lembra? Tudo Uhum. subindo. Isso não foi só em 2006, 2007 também. Só que você começa a perceber que o consumo e financeiro começou a cair, e cair acentuadamente, indicando que pico. Aí em 2008 que a gente teve a grande recessão e tudo caiu, né? Então, isso a gente tem, obviamente, novamente isso é na base anual, mas dá para fazer isso, e a gente faz aqui, inclusive, na base diária. Então a gente tenta entender, por exemplo, um drive de ontem, né, que foi payroll, por exemplo, o Fed, um drive de ontem, em que a gente teve payroll, e aí os empregos duplicaram em cima da Uhum. projeção, a Veio folha bem alto, salarial né? veio bem alta, e a gente teve a folha salarial pressionando, ou seja, o ganho por hora aumentando. O que isso faz, pessoal? Isso faz com que o Fed fique mais hawkish. Então, o mercado tinha uma trajetória de 0,5 agora, 0,25, 0,25, o mercado mudou totalmente essa trajetória, tá?
Vou mostrar uma ferramenta aqui bem legal para vocês, que é da CME, que ela bota as expectativas que o mercado tem sobre a próxima reunião, sobre os juros da próxima reunião, né? Então, depois de ontem, o mercado mudou totalmente a expectativa, né? Levando os juros para 0,5 de novo. Então, vamos pegar aqui as probabilities, né? O que está falando essa probabilidade? Lembrando que agora a gente está com a taxa de juros do Fed orbitando aqui, né? 2,75. Então, o que o mercado começa a entender? Para a próxima reunião, ó, 68% para 13,25. Próxima, ou seja, já no mês 11, o mercado já começa a entender, ó, 13,50. Até 2 semanas atrás, quando os dados estavam vindo bem, bem ruins, o mercado jogava esse cara aqui como aqui, ó, início de 2022. Ninguém acreditava que o Fed poderia, né? Ninguém pelo menos aceitava, tá? Que o Fed poderia levar o mercado para 3,50 de taxa nesse ano. O mercado já estima que esse ano, o mercado já estima com uma certa probabilidade que esse ano a gente vá para 3,75 ainda, pelos dados de ontem. Então, isso gera um sentimento. E aí, com esse sentimento, você vai ter alguns rotations acontecendo. E o que são esses rotations, tá? Você sai de empresas que geram growth, ou seja, empresas de crescimento, e vão para empresas para value, por exemplo. Então, dentro desse heat map aqui, a gente consegue entender isso. Empresas que são de crescimento, elas vão perder força em detrimento das de valor. Agora, se for muito forte o drive ou o sentimento, que foi o caso de ontem, as duas perdem valor junto, porque o mercado prefere ir para a renda fixa, que foi o que aconteceu. Ou seja, o que eu estou tentando dizer aqui? Esse sentimento de risk on risk off por juros, ele pode ser observado aqui, mas existe o sentimento de risk on risk off por commodity, por exemplo. Como assim? Um sentimento de risk on risk off por commodity? Lembra que a gente está olhando sempre em que parte do ciclo a gente está. Essa é a nossa pergunta mais importante. E dentro do ciclo que a gente está, se a gente está em uma recuperação lenta, se a gente já está a gente já recuperou tudo, se a gente está entrando agora no bear market, no late bear market, né? Onde que a gente está? Então, vou dar um exemplo. Atualmente, o mercado está muito em dúvida se a gente está no pico ou está entrando, de fato, agora no bear market, né? Numa recessão. É um debate aí muito complicado da gente ter aqui em uma aula simples dessa. Mas, o que acontece? A gente sempre acompanha como estão os ativos. Então, como que eu posso ter um sentimento de risk on risk off por commodities, por exemplo? A OPEP. Vamos supor então que amanhã ou depois a OPEP fala: olha, eu não vou mais aumentar minha produção de petróleo. Muito pelo contrário, eu vou diminuir a produção de petróleo. Pessoal, petróleo é uma commodity de cadeia. O que é uma commodity de cadeia? Ela está presa? Não. Brincadeira aí. Uma commodity de cadeia você precisa dela dentro da cadeia produtiva. Então você precisa dela na indústria, mas você também precisa dela na infraestrutura, você também precisa dela no consumo do varejo, ou seja, a gasolina, né, o frete, e você também precisa dela, por incrível que pareça, nesses três que eu te falei, que eu já narrei, desculpa, você precisa dela nos setores de crescimento, ou seja, tecnologia, certo? Então, o que ocasiona isso? Vamos supor, eu tenho hoje um preço final no café, de um frete, eu vou levar 1 tonelada de café, por exemplo. Então, o meu frete fica em R$ 1.500, por exemplo. Isso está fixado a um diesel a R$ 3,80, o preço do litro, tá? Perfeito. Amanhã ou depois, R$ 3,80, 1 tonelada, eu vendo 500 gramas de café a R$ 16. Ok. Amanhã, a OPEP fala que não vai aumentar a produção, bababá, bababá, bababá. E o petróleo sobe 20%. Então, vamos botar que que o óleo diesel suba 10%. Então, vai subir 38 centavos. Então, eu vou subir, então, minha tonelada. Então, fica 10% mais caro, mas a gente vai entender como que é complicado. Deixa eu fazer esse exemplo que você vai entender. Então, 10% mais caro, ou seja, 38 centavos. Logo, meu café, na teoria, teria que ficar R$ 16,38. Só que, pera lá, meu café subiu. Só que o feijão, o milho, o macarrão subiram, verdade. Só que o caminhoneiro, que é o cara que dirige o caminhão, ele também come essas coisas. Opa, então eu tenho que aumentar o salário dele. Então, meu frete não subiu só os 16. Meu frete subiu isso, mais a remuneração do meu caminhoneiro. Só que tem um problema. E meu lucro? Porque o meu material agora ficou caro, porque a pessoa na qual eu compro o café, ela também come. E ela também compra a semente, que também ficou cara. Então, entendeu o que é um suprimento de cadeia? Ele afeta a cadeia toda.
É um Logo, efeito dominó, né, Assis? é um efeito dominó excelente, que tem um certo delay de acontecer. Em países emergentes, o preço é repassado assim que há um choque na oferta ou na demanda. Nos países desenvolvidos, ele tem um certo demora de 3 a 8 meses, dependendo o tipo de choque. Então, a gente vai ver muito o que está acontecendo. O emergente fazendo um ciclo de aperto monetário muito mais rápido que o desenvolvido e finalizando esse ciclo muito antes do desenvolvido. Então, o que eu estou tentando falar? Esse drive de commodity, por exemplo, de uma OPEP diminuindo ou aumentando a produção, ela é muito complicada. Para a gente, principalmente, que a gente importa o quê? A manufatura do petróleo. Uhum. Então, eu sempre uso aqui no escritório, quando a gente vai fazer posição em petróleo, a gente vai fazer posição em ativos, eu falo, pessoal, a gente é uma bizarrice, né? Uma aberração, porque a gente exporta em real e compra em dólar, né? Dólar. O que a gente tem aqui é um conceito muito legal que chama pass-through, né? Que é a inflação pela moeda, né? Que eu nem levei em consideração, porque se você diminui, né, a produção de petróleo, se você diminui a produção de petróleo, você aumenta o preço do petróleo. Então você precisa de muito mais dólares para comprar esse petróleo, certo? Uhum. Então perceba que a gente precisa de mais dólares para comprar esse petróleo. Logo, se a gente vende em real e compra em dólar, lascou, né? Já temos a Então, diferença da paridade, né? então percebe que esse efeito inflacionário ele vem tanto pela commodity, mas vem pela questão cambial, certo? Fora que depois os serviços ficam caros. Então o mercado quando tem esse, olha como é dinâmico isso e como que é caótico, mas como que é linear. Isso que eu acho mais legal. Então a partir do momento que a OPEP ela sobe muito ou diminui muito a produção de petróleo, olha o efeito em cadeia. Isso gera um sentimento. Então quem acompanhou os estoques de petróleo nos Estados Unidos e viram que os estoques vieram muito bons, o petróleo derreteu, né? Derreteu o petróleo. Uhum. Por quê? Porque a demanda diminuindo, né? Então, opa, se a demanda diminuindo, se os estoques estão altos, o petróleo cai. Isso gera um certo alívio de inflação, né? Então, eu conheço alguns fundos, por exemplo, Paulo, que tem uma coisa que eu acho legal, né? Sim, Ah, comprados em petróleo e usando PU de treasuries, de yield americana, como hedge. Bem interessante. curioso, né? E justamente por essa Aham. dinâmica de entender que eles, determinado ciclo, então em determinada fase do ciclo, eles são correlacionados. Em determinada fase do ciclo, eles são inversamente correlacionados ou Uhum. correlacionados. Esse é o sentimento de risk on, risk off. Ele pode vir. Legal. Mas assim, vendo agora no olhar do público. Olhar do público. Porque todo esse contexto, quem gosta do nosso material, gosta das suas explicações, ele vai ter isso aí na tesouraria, correto? O curso nosso de tesouraria. Mas agora, o público que está ali acompanhando, vendo toda essa parte. Ah, o mercado está ali por exemplo, no modelo nosso, né? A planilha, um riscom já quase todos os indicadores para riscom, ok? Correto. Ele tem que enxergar possivelmente uma probabilidade de $1 para cima ou $1 para baixo. Estou te fazendo uma pergunta como se eu fosse o público, tá? Excelente. E se ele tiver os indicadores mostrando que está neutro, quer dizer que vai ficar meio, né, lateralizado, por exemplo, ou se está risk off, o dólar tende a estar mais alto ou tende a estar mais baixo, porque a gente conseguiu entender, você foi muito claro no que impacta. E aí, mais ou menos, só resumindo para o nosso público, ele começou a olhar ali o nosso dashboard. Você vai ter, tem assim só uma visão para ele ter, não é, volto a dizer, né, Assis, não é call, é análise de probabilidade. Excelente. É análise de probabilidade estatística, que se o mercado estiver todos os indicadores um pouquinho mais voltado para o risk-off, ele vai ter o nosso mercado mais ou menos em que posicionamento. Excelente. Eu vou só refrisar o que você já frisou, que não é call, né? Então aqui são Uhum, ferramentas que auxiliam a gente. É perfeito. muito importante entender o que está por trás dessas ferramentas, né? Então, vou só mostrar. Então, por exemplo, esses termômetros aqui, que são os velocímetros, né? A gente Uhum, gravou o dia do payroll, são 50 minutos de gravação. O que é legal aqui, tá? Cada um desse aqui usa uma medida como risk on, risk off. Esse aqui vai usar uma determinada matriz para risk on, risk off, esse outro, essa outra, essa outra. Então, o que a gente percebe? Que o mercado estava
misto, né? Em algumas matrizes em risk-off e outras matrizes em risk-on. O que é legal aqui? Tá? Como a gente pode definir um risk-on, um risk-off legal, que vai dar o drive? Quando esses caras todos estão apontando para a mesma coisa, ou seja, se for um sentimento forte, né, de risk-on, ele estaria aqui no verdezinho. Todos estariam nessa região do verde, tá vendo? E se fosse um sentimento forte de risk-off, todos estariam nesse vermelho. Muito forte, obviamente, nos extremos. Então, quando eles estão misto, que é o caso, você pode perceber que o modelo 1 e o modelo 2, eles estão no risk-on e risk-off. E o de baixo estão na mesma ideia, né? Só que bem leve, tá vendo? Então, o mercado está solto, né? E a gente pode observar isso pela própria matriz aqui embaixo. Ó. Não sei se dá dando para observar direito, Paulo. Sim, tá tranquilo, tá Aqui a tranquilo. gente tem, por exemplo, moedas emergentes perdendo força contra dólar, né? Uhum. E perdendo força contra outras moedas também emergentes, vamos botar assim. Porém, a gente tem um dólar ganhando força contra essas moedas, né? Que é o mais interessante. Então, o dólar ganha força Os no indicadores Canadá. da setinha tá tudo ali, uns mais fortes para cima, outros mais. Isso. Então, dá para perceber que o dólar já está forte, exceto contra o Brasil, né? Uhum. Exceto contra o Brasil, porque o Brasil teve o price action dele dos juros, né? O fim de Uhum. ciclo ou não, o fim de ciclo. Então, é importante ter isso. Mas vamos lá. Então, o que essa planilha, o dashboard, mostra para gente nesse sentimento de risk on risk off? É justamente isso que eu acabei de falar. Ou seja, se todo o velocímetro está apontando para um lado, ou seja, se ele aponta para o mesmo lado, com uma determinada força, ou seja, nesse verde aqui, ó, o verde mais claro entrando para o verde mais escuro, aí a gente vai ter um risk on. Então, o dólar deve cair, tá? Deve cair. Não Uhum. é que ele vá, deve. Que Análoga. eles estão tomando risco, né? E isso, eles estão tomando risco. Então dá para perceber que o mercado está no risco, o mercado está querendo o risco, né? E o Uhum. próprio shape da curva de juros que a gente desenhou aqui, ele entra num shape que a gente chama de normal, né? Um shape normal. Então ele fica saudável, né? Ele tira o estresse de curto prazo. Você pode perceber que aqui ele está estressado no curto prazo, ó. Tá Uhum. vendo? Uhum. No médio e no longo também. Então, assim, o que vai acontecer? Ele deixa esse médio e longo alto, mas o curto ele cai, né? Uhum. O melhor dos mundos aqui é, inclusive, se essas barrinhas verdes estivessem para baixo, negativas. Isso seria o melhor dos mundos para um riscon. E aí o Uhum. dólar cairia, tá? Mas aqui, ó, vamos perceber o seguinte, tá? A gente tem uma gravação aqui. Deixa eu tentar só acelerar essa gravação. Eu não. Ah, ficou legal essa. Você mostra as barrinhas. Isso. Ó as barrinhas Per- mexendo aqui. Aham. Tá vendo? Tá vendo? E olha Então, o riscon da matriz 3 já indo pro verde, você entendeu? isso, indo pro verde. Mas olha o Os riscon outros. leve. Ó, o Uhum. riscon leve aqui também, tá vendo? Então tá misto ainda o mercado. A curva Uhum. de juros começa a puxar um pouco o dólar, a curva longa, tá vendo? A Uhum. curta começa a querer embicar para baixo, dando um certo alívio, e a longa Uhum. puxando o dólar, né? E o dólar foi, ó. Lembra que ele estava levemente negativo para Sim. 0,58? Então ele tá aqui 2,86, tá? A gente tem alguns pontos de estresse pro dólar, não vou entrar no mérito, Uhum. tá? O Deixa eu só estocástico acelerar. apontando também, já uma banda, né? Isso, apontando uma banda, ó. Tá vendo? Então o estocástico tem aqui 7,4 como ponto de estresse, ele passa esse ponto de 7,4, né? Ponto de Uhum. estresse. A gente tem algumas projeções aqui também, tá? Que é muito bom para você usar como stop, como alvo. A gente usa muito. Olha o shape da curva. O que está acontecendo com o shape da curva, né? Uhum. Então, olhando para esse cenário, você tem um risk-on leve, tem um risk-on moderado já. Então, você percebe que Uhum. você está entrando mais em um risk-on. Então, essa alta do dólar é uma alta, mas pelo cenário macro, eu prefiro ficar mais quieto. Não vou tomar risco ainda, entende? Se eu quero comprar dólar, né? Ó, Uhum. tanto que olha o que acontece com os juros aqui, ó. Dá uma puxada para baixo, tá vendo? Uhum. Olha o modelo de juros aqui, puxando bem legal para baixo. Então, Legal. Ficou bem vamos. claro, cara. Ficou bem claro. Isso. Vamos dar uma acelerada aqui só um pouquinho, ó. Aqui eu achei já aqui é literalmente o pré-payroll, né? Eu Uhum. acredito, 299. Então, olha a dinâmica do mercado. Ó. O dólar lá fora começou a ganhar muita força, tá? E Uhum. aí começamos a entrar em Uruscon. Aí você fala, pô, por que a gente entrou em Uruscon? Isso aqui é interessante. Lembra que eu falei? Lembra que a gente usa alguns modelos para Uruscon e Uruscoff aqui. Quando a gente está falando de juros, quando a gente está falando de juros, o mercado vai entrar no quê? Nas yields para tomar esse risco. Perfeito. Porque se você vê um juro subindo, então é importante entender a dinâmica do que está acontecendo no dia. Porque lembra, se o payroll, como aconteceu, viesse muito forte, o Fed vai subir os juros. Então o dólar fica forte no mundo todo. Então Uhum. percebe que os ativos financeiros, JPY, CHF, né, eles apanharam. O JPY mesmo apanhou de todas as moedas, inclusive de emergentes. Né?
mostrando esse fluxo que é um drive, literalmente um drive financeiro, ou de renda fixa, vamos botar assim, Uhum, né? Aí eu vou adiantar um pouco, passa aquela euforia toda, né? Vamos deixar o uhum. dólar andar. Aí, ó, a gente começa a ter um mercado misto de novo, né? Risk-off de novo, ainda apontando o risk-on, mas ó, esses caras do risk-on, mas olha esse cara voltando, tá vendo? E o mercado no Uhum. risk-off aqui. Então o mercado começando a virar para o risk-off, entendendo esse fluxo. Só que olha que legal, Paulo. Isso seria Olha que nem um cabo de guerra, né, Assis? Às isso, vezes o essa é a cara ideia. pega a força lá, mas tem dois ou três ativos segurando lá, que é o que está dando uma contraparte, que não deixa ele avançar totalmente para um lado, riscon ou risk-off, né? Um lado risk-on, risk-off. Então, ó, Uhum, se eu não me engano, aqui a gente já tinha tido o resultado do payroll, né? O payroll, se eu não me engano, foi às 9h30, correto? uhum, 9,6, isso foi a Então aqui é movimentação. o pós-payroll. Então você percebe que o Riscon perde força pós-payroll. Olha, ele Uhum, começa a perder força, olha os velocímetros voltando, né? A uhum. matriz do dólar começa a ganhar força e olha o fluxo, o resultado do fluxo estrangeiro em 30 e 60 minutos, totalmente tomador, tá vendo? Junto com a curva de juros totalmente tomadora para dólar. E dólar só vai, né? Então, ó, vou adiantar mais um pouco aqui pra gente, né? Olha o que acontece com o fluxo estrangeiro, extremamente tomador, risk on, risk off voltando, virando um Uhum. risk off de fato, o mercado entendendo que vai ter esse fluxo Excelente, cara. Que e show, cara. juros puxando, né? E a matriz do dólar indo. Aí no final do dia o nosso dólar descorrelaciona do macro por questões novamente do nosso BC, tá? Mas assim, Uhum, o drive, quando é o drive macro, ele vai precificar, não tem o que acontecer, não tem o que fazer, tá? E aí você percebe, ó, o risk-off voltou, fluxo uhum, estrangeiro ainda comprador e os uhum. juros puxando, né? E os Olha, e juros aquela hora puxando. ele tava caindo, né? Tava caindo aqui, né? Que a gente tava observando. É, Isso aqui já são perfeito. 17 minutos depois do dado, às 9h47, tá vendo que ele tá Legal, colocando legal, aqui? legal. E aí o que acontece? Olha que legal, a gente tem um ponto aqui no 320, por exemplo, né? Um ponto de justa junto com o 310. Então é uma região muito forte para o dólar. E a gente tem uma Perfeito. projeção aqui. Então, se eu comprei no dado, né? Porque eu vi o risk-on virando o risk-off, Hum, eu vi que o dado veio bom também, eu vi os... Então, onde que seria meu possível alvo? Nessa região, né? Entre o 310 e o 320. uhum. Seria um excelente dado. E aí você começa a perceber que continua esse fluxo, né? Ó. Esse fluxo aí quem vira aqui, ó, às 9h54 para 10 horas. Ó, quem virou? Os juros Uhum, vira. Juros vira, o mercado ainda está em risk-off, né? Mas ó, já parou todo aquele sentimento de risk-off gigantesco. E aí o uhum. nosso dólar volta para baixo de 300. Lembra da nossa projeção 310? Lembro, lembro. Então era uma região de alvo ali mesmo, né? Olha o shape da curva de juros, fica todo misto, tá vendo? Então o que Uhum. eu estou tentando mostrar aqui é como o mercado, como esse dashboard, ele consegue capturar esse sentimento e entender, olha, realmente o mercado vai precificar isso aqui. Aí, opa, parou de precificar. Então a gente tem alguns pontos de estresse que nem observar se o mercado para de precificar, né? Então, se a gente conseguir pegar aqui, ó, 9h54, são 6 minutos atrás, né? Então, mais ou menos aqui, ó. Olha, ele tá subindo, né? Vamos ver, ó. Uhum. Subindo, subindo, subindo. Tá vendo? O dólar lá em cima, ó, 3.305, né? 5.305. Uhum. Ó, o risk-off começou a vir, o risk-on parou por aqui. Repara que o dólar over tá abaixo, né? Isso. Tá bem para baixo, né? Puxando. Olha isso aqui, ó, que legal. Ele vai dar uma queda aqui, ó. Ó, o E fluxo estrangeiro parou de comprar, tá vendo? tá Ficou bem meio. lateral, né? Tá meio que vendo, ó. Então ele vai lá na nossa região, né? 312,5, ou seja, repito, tá? 308, 310 até o 320 é uma região que você tem que estar saindo, tá? Até porque você tem uma projeção aqui, tanto dos 15 minutos como dos 30 minutos. Então, se eu tô comprado, comprei 80, 90, Uhum. ali o mercado tá mostrando para mim. E a própria curva de juros inverteu, tá vendo? Ó? Inverteu, tá Tirando. toda para baixo, cara. Então tá tirando aquele risco todo, né? O mercado começa de fato a entrar num riscon. Aí você percebe, ó, o velocímetro. Começou a vir para um riscon forte de novo, tá vendo? Por esse Uhum. modelo, moderado, leve, e esse aqui tá no risk-off. Esse cara virando é riscon, né? E aí, Uhum. ó os nossos juros começando a puxar para baixo, tá vendo? Uhum. Ó, o riscon forte, ó, esse cara E subiu mais. Assis, e volta a frisar novamente, né? Esse, Aqui, ó. esse, esse nosso modelo matemático da Chateau, que é chamado dashboard, ele não é call, né? Não, não é. Ele é totalmente para operadores analisar o cenário. Então, isso que É, a eu, gente, isso que eu a acho gente, que tem que frisar para o nosso público, que não é porque uma linha virou para baixo que está vendido e virou para cima porque está comprado. é isso Então, mesmo. eu quero que o público nosso entenda que o DNA
da Chateau é formar operadores e não caras que seguem call, você entendeu? Call. E a nossa Excelente. planilha é totalmente diferente de qualquer outra do mercado hoje de YouTube. Nós não temos luzinha piscando para comprar e para vender. Você toma a sua decisão. Você analisa a sua mão, o seu VAR. Isso. Qual o seu VAR, pessoal? Então você tem que saber. Ah, mas eu quero saber o sinal de entrada. Pessoal, não existe sinal de entrada, turma. Existe aonde você encontra um sentimento para você estar confortável de operar. Então, mas eu queria saber aonde ele dá o sinal de entrada. Cara, se você quer esse sinal de entrada, você está no local errado. Você entendeu? 100% errado. Então, por exemplo, Hum. quando a gente usa essa planilha aqui no escritório, tá? Na mesa de cada um, sim. Na mesa de cada um tem isso aqui, porque a ideia aqui qual que é? Repito, isso que o Paulo falou, ele foi literalmente feliz no que ele falou aqui. Isso não é sinal de entrada, isso são pontos de estresse que o mercado tem, e todo mundo percebeu aqui que ele chegou lá no 315 e derreteu depois, junto com a curva de juros, e olha o saldo do Uhum. investidor estrangeiro também, e olha o risk-on, olha a matriz. Então, assim, é justamente pegar o mercado e facilitar a visualização do mercado para você. Agora, quem vai comprar ou vai vender é você. A É, planilha bem foi isso o que eu mesmo. falei pro Paulo. Eu falei, Paulo, a gente aqui, cara, a gente não quer virar um setapeiro. Não é a Setapeiro, nossa ideia. isso. A nossa ideia é, olha, a gente usa isso aqui, então a gente sabe que o mercado está começando a entrar num risk-off, então a curva de juros começou a puxar. Vou pegar esse Uhum. caso aqui, tá? O mercado voltou para um risk-on, a curva de juros começou a cair, ou seja, o modelo da curva de juros, isso aqui é um modelo, isso aqui tem um modelo por trás disso aqui, que interpreta a curva de juros e fala que o dólar tem que cair, que foi o que aconteceu, certo? Olha o fluxo estrangeiro. Então a gente linka as coisas e fala, realmente o mercado está mais para venda. Vou vender aonde? Vou tentar vender em um desses pontos de estresse. Ok. A planilha não te falou para vender lá. Você interpretou. Que é o Perfeito. que a gente faz aqui todos os dias. Porque senão, Perfeito. pessoal, vou ser honesto, se a gente tivesse um sinal de compra e venda, para que a gente ia ter trade? A gente programava, Colocava um robô. botava robô. Como já Assim, tem, né? Assis, eu acho que mais claro do que isso não tem como. Até a intenção nossa, esse modelo, ele pertence ao curso de tesouraria Chateau. Eu não vou entrar no mérito, mas a tesouraria Chateau, ele foi criado pelo Assis para treinar os seus operadores, para quem vai operar capital Chateau. Correto, Assis? Isso Então, mesmo. É pré-requisito. não é um curso qualquer para marketing digital de vendas. O que eu quero hoje, com essa vinda no YouTube com a CIS, é por causa de toda a dúvida que surgiu no Telegram. E a pedido de vocês, pessoal, a gente está disponibilizando a venda desse cara, o modelo, a parte do curso. Mas entenda, a explicação lá dos vídeos são básicos para manuseio e entendimento junto com esse vídeo. A gente não tá aqui para vender nada, tá? Uhum. Isso eu acho que tem que ficar muito. Mas a gente teve uma demanda muito grande do pessoal pedindo para a Perfeito. gente. E aí o Paulo falou assim: vamos acatar essa demanda? Porque, repito, a gente aqui, a gente é um escritório, então a gente tem que operar, a gente tem que gerar resultado, a gente tem que gerar alfa, né? Uhum. E aí o Paulo nos conheceu e tudo mais, e o pessoal acabou tendo acesso a essas planilhas, acesso que eu falo visual, e falou, pô, eu quero ter essa planilha, eu quero ter essa planilha. Só que isso aqui tem vários modelos da Chateau aqui dentro. Então, o risk on, risk off é um modelo, tá? A curva justa é um modelo, a estocástica é um modelo, a projeção é outro modelo, né? Perfeito. Aqui o dos juros é outro modelo. Então, tudo aqui tem modelos, tá? São modelos nossos, da Chateau. Então, o pessoal quis. Então, ninguém tá vindo aqui no YouTube. Eu gosto muito de deixar isso claro, ô Paulo. Porque o Tá. pessoal pode pensar lá, estão querendo vender curso ou planilha. Não, ninguém quer vender nada. Agora, existe uma demanda, né? E o pessoal Uhum. quer essa planilha. Então a gente falou, então vamos disponibilizar essa planilha, que foi o que o Paulo estava falando. Eu só gosto de frisar bem isso, porque, repito, é uma demanda de vocês pediram, né? E aí A eu gente separei está um tempinho aqui atendendo para o isso. público, né? Então, Isso. estamos atendendo uma demanda do público. Dê a César o que é de César. Mas se a pessoa falar assim, eu quero entender profundamente, eu quero a fundo, eu quero entender esse macro, aí
não tem outra alternativa, né, Assis? Tem que ir para o estudo, tem que ir para a compreensão, e aí a gente tem a Tesouraria Chateau disponível para eles, correto? Isso mesmo, isso mesmo. Com bastante aula, mais de Mais de 156 25 aulas. módulos, né? É Pessoal, muita aula. abaixo desse vídeo, tá? Vai estar a descrição aqui. Coloquem suas dúvidas, por favor, tá? Vai ser de grande importância para nossos dados estatísticos. Tá? Quem tiver interesse, vai estar um link abaixo, tá? Para aquisição desse modelo. Os links de adesão de vocês no YouTube da Chateau, no Instagram. Também, por favor, eu estou colocando um link abaixo também de um Google Form, aonde você vai se cadastrar para um pré-requisito de aquisição. Então, as pessoas que estão ali vai servir para a nossa base de cadastro, de quem nos segue, e ali também a gente estará entrando em contato com vocês. Acho que não, Paulo. É só deixar frisado novamente que a gente está aqui por vocês, né? Uhum, Não digo para vocês, porque a gente não é funcionário de vocês, né? Eu tento deixar isso muito claro, eu tenho muito minhas perfeito. obrigações a fazer, mas a gente também entende que a profissão trader hoje em dia ela é muito banalizada, né? Então, se a gente conseguir pelo menos, né, Paulo, ajudar em 10% aí para Acento. desbanalizar isso, a gente vai tentar fazer um esforço. E eu Né? agradeço aqui oficialmente nesse vídeo o seu convite para fazer parte de ser um chateau, né? O bom filho a casa torna, tanto Uhum. eu como o Guilherme, né? Então a gente vai estar aí unindo forças para esse nosso dia a dia. Pessoal, para quem gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, o meu aqui que já tá o pessoal, mas o da Chateau que tá. Acesse o sininho para os próximos vídeos, tá bom? Meu muito obrigado, Assis, tá? Muito obrigado a todos também que assistiram aí, que puderam acompanhar, né, a nossa Isso. aula. Espero ter conseguido explicar pelo menos aí, tirar a dúvida, né, do que é risk on, risk off. Uhum. E é isso aí. Foi excelente. Então, pessoal, fique com Deus. Obrigado pela confiança. Estamos lá no canal do Telegram. Venha participar com a gente. Seja um chateau. Isso já está viralizando aí nos canais. E eu fui.